Ora bem, vamos começar. Então, estava depois a pensar naquilo que disse, que a igreja devia ser um lugar onde se pudesse aceitar, não se pudesse, não propriamente fazer, mas aceitar. E a pensar sobre o que é que nos impede de aceitar, na maior parte das vezes. E aquilo que nos impede de aceitar é a pretensão. O problema é que nós temos muitas vezes pretensões sobre as coisas. Mesmo na oração, temos pretensões sobre as coisas. Queremos receber aquilo, pedimos aquilo e não estamos dispostos a receber outro, senão aquilo. E, portanto, a igreja tem que ser um espaço onde a arquitetura da igreja tem que ser um espaço onde a pretensão se apaga. Mas a pretensão só se apaga por uma sobreabundância. E daí eu ter esta imagem que gosto muito, também do Caravaggio, da fuga para o Egito, em que quer dizer, tem que ser uma... Nós temos que ter esta experiência do menino ao colo, daquele menino ao colo de Nossa Senhora. Que é um bocadinho esta experiência... Quando o Vítor Hugo fala da catedral para o Quasimodo. Notre Dame fora para o Quasimodo à medida que ele crescia e se desenvolvia sucessivamente o ovo, o ninho, a casa, a pátria e o universo. Esta envolvência, este acolhimento. Os seus ângulos salientes encaixavam, perdoa-se da expressão, os ângulos reentrantes do edifício, parecendo dele não só o habitante, mas também o seu conteúdo natural. Havia entre a velha igreja e ele uma simpatia instintiva, natural, estão a perceber? Portanto, daí agora podermos começar a perceber o que é que não é uma igreja e o que é que certas dimensões, que mesmo com boas intenções são enfatizadas numa igreja, às vezes me parece que são prejudiciais. Por exemplo, a dimensão simbólica. A dimensão simbólica ou a dimensão do símbolo, na maior parte, pode ser interpretada de duas maneiras. É verdade que o símbolo, quem me explicou isto foi o Dr. António dos Reis Rodrigues, e que diz que aquilo que melhor explica o que é um símbolo é o livro de Tobias, quando se diz que o pai de Tobias rasgou o papel a meio e o irmão ficou com uma parte e ele ficou com outra. E depois, no fim da vida, quando foi preciso ir buscar aquela fortuna que os dois irmãos tinham ganho e tinham partilhado, então ele deu ao filho o papel rasgado, para que quando encontrasse o tio, que não conhecia, os dois papéis encaixassem e se reconhecessem. Portanto, o símbolo é isto. É peça. Exatamente. Também o anel partido grego. Exatamente. O símbolo é isto, é esta coisa que encaixa. E portanto é muito engraçado, a etimologia da palavra, ou as relações etimológicas que a palavra tem, porque o oposto do símbolo é diabo. O diabo separa, o símbolo une. E, portanto, sobre esse ponto de vista, haver algo que é simbólico, quer dizer, algo que une, ou algo que remete para lá de, é uma coisa muito útil nas igrejas. Mas, por outro lado, verdadeiramente, na maior parte das vezes, o símbolo é entendido como uma coisa que precisa de uma iniciação para ser interpretado. Mesmo aqueles símbolos, muitas vezes, sedimentados na história das igrejas, os símbolos que aparecem nas catedrais medievais, hoje em dia não são interpretados, não são compreendidos, precisam de uma iniciação. E se precisam de uma iniciação, já deixam de ser eficazes a arquitetura, quer dizer, já implica um focar da atenção sobre uma coisa que não é essencial, quer dizer, como se fosse decifrar um enigma. Consultor, quando há aqui digamos, sinal e símbolo são coisas diferentes e penso que o sinal é que precisa dessa iniciação. O símbolo não. Quer dizer, o símbolo é uma espécie de sinal. O símbolo é uma entidade real, factual, que precisa de ser interpretado. Cujo significado
está para lá daquilo que é evidente. Sob esse ponto de vista, potencialmente é uma coisa rica. Mas se eu não estou munido, ou se eu culturalmente não estou munido do contexto suficiente que me permite essa interpretação, o símbolo torna-se uma coisa prejudicial. Porque exige uma iniciação, uma concentração e, portanto, não me permite participar naquilo. Daí eu ter algumas reticências quanto a esse símbolo. Acho que o essencial da arquitetura das igrejas não quer dizer que não possa ser bem feito, mas outra vez, quer dizer, se o símbolo por alguma razão se torna como é que eu ia dizer, áspero na sua interpretação, na sua leitura, se não é uma coisa caridosa, se o símbolo não é passível de uma leitura, não é caridoso na relação que estabelece comigo, é preferível não estar lá, porque inibe, desconcentra. Eu posso interromper só para quer dizer, espero que não entendam, que não acham que eu estou a dizer uma coisa muito ofensiva, mas eu penso que a questão da igreja hoje em dia, eu acho que também por vezes pode afastar um pouco, sei lá, nomeadamente os mais jovens, que não têm propriamente uma cultura, ou que possam não ter tido uma cultura ou uma educação religiosa. Pode ter a ver também com, por vezes, essa bagagem de literacia que não se domina. E aí instala-se o abstrato e o abstrato existe por todo lado. Não é? Exatamente. Eu penso que isso pode... O abstrato, quer dizer, o símbolo, a palavra abstrato parece muito pertinente aqui, quer dizer, porque abstrato significa exatamente separado, não é? O símbolo, se não for abstrato, ótimo. Agora, na maior parte das vezes, o símbolo é entendido como uma coisa abstrata. Eu lembro-me que no concurso para a Basílica da Santíssima Trindade, em Fátima, estava no júri a minha orientadora, Maria Antonieta Cripa, e ela contou-me, portanto isto fica entre nós, não é? Mas ela contou-me que o Mário Bota foi um dos convocados, portanto aquilo foi um concurso por convites, em que foram chamados os grandes arquitetos, o Gregotti, o Mário Bota, o Birne também, grandes arquitetos europeus e mundiais, e às tantas, o Bota começou a falar do valor do símbolo e das questões simbólicas, etc. Num discurso que cativou muito os, inclusivamente o reitor do santuário e alguns liturgistas, mas depois a Cripa fez-lhe uma pergunta exatamente sobre o símbolo, em que pela resposta que ele deu, se tornou evidente que ele não estava a falar do símbolo numa perspectiva cristã. E isso foi absolutamente determinante para o afastar do concurso. Porque isto é muito importante, o símbolo tem uma dimensão cristã. Quer dizer, enquanto dele emana uma riqueza acessível a todos, é uma vantagem. Se pelo contrário requer uma introdução e uma literacia, é uma desvantagem. Quer dizer, gera de facto sob esse ponto de vista, é agressivo, pode ser agressivo. Estava a pensar, o que acontecia com os catecúmenos, com aqueles que eram batizados, é que durante o primeiro tempo a catequese que era administrada era uma catequese moral, uma catequese doutrinal, etc. E depois dos sacramentos é que recebiam as catequeses mistagógicas, ou seja, que era a explicação daquilo que tinham acabado de celebrar, que tem a ver com a dimensão exatamente ritual e simbólica, que era feita a dita introdução. Isto é estranho, porque eles levam uma coisa... É pouco cartesiano. Pois, mas nesta lógica, desde a antiguidade, se quisermos, ou desde o princípio da vida da Igreja, que o cristão era introduzido na ação litúrgica. Havia uma introdução. Não é? E existem as catequeses todas disso mesmo. Pois, mas quer dizer... Que hoje não acontece e, portanto, temos este afastamento ou esta dificuldade do entrosamento dos novos
na realidade celebrativa. Por isso é que a missa acaba por ser uma seca neste sentido, porque como não há uma introdução ao rito e há compreensão daquilo que vai acontecer de uma forma vivencial, não é só simplesmente explicar, não é? Acaba por acontecer isso. É a dificuldade em perceber cada um dos momentos como uma ação viva. E esse é que é o grande problema pastoral. Que depois se reflete na arquitetura. Dizendo nós aquilo que deve ser, depois não há eco na pessoa porque ela não tem aquela introdução. A arte é, por sua natureza, simbólica. Ou seja, a arte, enquanto objeto, remete para além de si e veicula um conjunto de significados densos que a fazem ser interpretada por si. Agora, portanto, isto não é uma condenação do símbolo de per si. Agora, muitas vezes, determinados setores daquilo que fazem é ir buscar símbolos a outros contextos, que não os contextos da sociedade e da cultura contemporânea, que símbolos, eventualmente, na maneira como eram interpretados verdadeiros e significativos e dentro, mas um símbolo precisa de um contexto para ser interpretado. E se é descontextualizado, perde o seu significado. E, portanto, sob esse ponto de vista, não parece que haja vantagem nessas transferências. Não é? Até isto tudo a propósito desta simpatia instintiva. Quer dizer, é preciso uma simpatia, é preciso que haja uma simpatia instintiva, imediata, natural. E isso não é fácil, isso é talento do arquiteto. Entre o contexto e o contexto habitacional, o contexto, agora não o contexto significativo, o contexto onde se habita, o contexto onde se está, e a comunidade para a qual é feito. Posso provocar? Nesse contexto, se o símbolo também é talento do arquiteto, então significaria que o sacerdote, quando celebra, deve ter talento. Evidente, quer dizer, eu não estava a pensar, não ia dizer, mas eu acho que o problema não é só da liturgia, muitas vezes o problema é, assim como o problema de fazer igrejas, muitas vezes, é de falta de talento do arquiteto, o problema do falhanço da liturgia, muitas vezes, desculpem dizer-vos assim, mas acho que é falta de talento do celebrante. Quer dizer, o celebrante tem que saber estar. E é de facto, eu não gostaria de estar no lugar deles, no vosso lugar, porque é de facto uma tarefa complicadíssima, porque é preciso ser um ator experimentadíssimo, em que se fala não é só apenas uma questão é preciso ser um ator e ao mesmo tempo um pensador, que é uma coisa dificílima, quer dizer, é preciso ser um pensador, porque quando se está na homilia e é preciso dizer coisas que são pertinentes, e depois mas é preciso ser um ator, que consegue transmitir, é preciso ser assim, quer dizer, atenção, vejam, o vosso concorrente é o Kenneth Branagh, no Henrique V, não é? É isto que vocês precisam de fazer, desculpem a franqueza, não é? Mas eu acho que é isto, se os senhores padres conseguissem ser como o Kenneth Branagh, com o discurso do Shakespeare, pronto. Aí, praticamente, não precisariam de arquitetos para fazer igrejas. Mas depois é guerras generalizadas também, não é? Hã? É guerras generalizadas, sim. Era isso que dizia o Joaquim Sabino quando falava daquela leitura do Novo Testamento e depois a homilia. Deve ser difícil, e de facto. E depois é difícil numa comunidade em que temos pequenitos e temos o idoso. Mas quer dizer, com franqueza, esse assunto dirima-no com o Pai do Céu, não é? Isso é o dele, mas é uma coisa que interessante que disse também o Joaquim Sabino, mas que apesar de tudo, apesar destas coisas todas, a Igreja continua. Exato. Permite-me só uma pergunta. Eu tenho estado aqui numa luta muito grande com o Kandinsky, porque há uns meses para cá comecei a ler e só tem demorado muito porque eu tenho muitas coisas para fazer. E é curioso porque o Padre João domina o Kandinsky e eu compreendo em parte porquê, porque é o pai destes erros, há alguns erros que estão pensados, se calhar, acerca do abstracionismo levado à letra, no sentido de. Não é o pai destes erros, não há a ver. Tem uma leitura muito especial
acerca do abstracionismo e da arte que pode parecer mais esvaziada, mas ele tem momentos em que não é nada disso, em que tem uma densidade, não é? E, claro, em que é um teórico da arte e onde ele fala de uma espiritualidade no interior e nomeia alguns destes clássicos como Rafael, como os pré-rafaelitas, aliás, né? Depois eu tenho aqui alguns nomes, mas eu não sei citá-los, em que ele diz que eles tinham uma espiritualidade no interior e fala de um credo que é transmitido através da arte. E o meu problema com o Kandinsky é isto, que é, depois, a partir daqui para a frente, a arte que se faz no século XX é uma arte muito esvaziada dos nossos critérios de personalidade, portanto, são muito... Lá está, isto é o chamado abstracionismo, não é? Portanto, não é? Na arte, é isto aqui, não estarei a falar bem, talvez... mas, no entanto, ele consegue ainda assim ver naqueles objetos esvaziados dos conceitos que nós habitualmente trazemos connosco alguma espiritualidade que pode trazer. Agora, a minha dúvida é como é que, numa igreja, de facto, uma peça de arte ou a arquitetura, segundo estes critérios da contemporaneidade, né, na forma artística, como é que conseguem, de facto, transmitir esse conteúdo interior? Eu penso que essa questão do símbolo e emocional, não é? Tem tudo que ver, que é, eu não vou buscar apenas um quadrado e digo que aquele quadrado é Deus Pai, a um esvaziado ambiente. Não, naquela igreja, para aqueles católicos, aquele quadrado é um quadrado, se calhar, não é? Mas como é que eu consigo transmitir desta forma? Sob esse ponto de vista, eu acho que a aula do Tomás Mistal, foi bastante exemplificativa, não é? Porque a maneira de ultrapassar o caráter hermético do símbolo, sem retirar o caráter de intensidade e vibração do símbolo, diria eu assim muito redutividamente, é por meio da oração e do talento. Não se consegue fazer, quer dizer, os símbolos não estão condensados, têm que ser descobertos, nem inventados, não, têm que ser descobertos. Não é? Ele consegue, naquele trabalho do artista, descobrir a forma. Eu, quando convidei o Sapinho, tinha esta noção, quer dizer, quando se for capaz de filmar uma missa, e esse filme que for feito da missa for um filme bem conseguido, descobriu-se a forma certa para a missa. Estão a perceber? Porque se consegue manifestar uma vibração artística de uma coisa, ou seja, se uma coisa passa a ser arte, e portanto passa a ser unitária, passa a ser, como a Sofia de Mel Breiner dizia, fazer um círculo vermelho à volta de uma maçã, e que isso é a poesia, quer dizer, quando se consegue fazer um círculo vermelho, a obra de arte é fazer um círculo vermelho à volta de um objeto, em que o objeto ganha vibração, não é? Quando se for capaz de fazer um filme de uma missa, descobriu-se a forma perfeita da missa. Quando se for capaz de fazer um filme de uma igreja, descobriu-se a forma perfeita da igreja. Quer dizer, quando se for capaz de dar esta representação acabada, completa das coisas, como o discurso do Braga, do Shakespeare, do Henrique V, pronto, a gente percebe que é simbólico, no sentido em que são realizações plenas de vibração que se tornam exemplares. E portanto, é este o caminho, quer dizer, não, são precisos santos. Tomás é um bocadinho isso, não é? A maneira como ele falou, a pesquisa, a intensidade da pesquisa, a densidade que ele punha, percebem? Porque eu costumo ter uma bujarda assim destas. Eu costumo dizer aos meus alunos, se calhar já disse aqui, não é? Mas que a arte é para estúpidos, nos quais me incluo com gosto. Mas quer dizer, aquilo que diz São Tomás é: a beleza é o esplendor do verdadeiro. E a arte aquilo que faz é realizar a beleza. Portanto, para aquelas pessoas que conseguem aceder ao verdadeiro sem o esplendor, sem essa manifestação afetiva e apelativa do verdadeiro, não precisam da arte. Portanto, a arte é para os estúpidos que não conseguem aceder ao verdadeiro.
Claro que eu acho que a arte é para os estúpidos que não conseguem ser ao verdadeiro. E sob esse ponto de vista é simbólica, porque exatamente fala do verdadeiro. Mas a arte é para aqueles que não conseguem ser ao verdadeiro. Com franqueza, eu acho que não há ninguém nessas circunstâncias. Não há ninguém que consiga aceder ao verdadeiro sem a beleza. Não há. Mas, atenção, quer dizer, o que é que daqui decorre? Decorre que a arte tem que ser caridosa. Não pode ser hermética. A arte tem que saber dar-se, tem que saber ir ao encontro. Não pode ser hermética. Isto que aqui se diz, uma simpatia instintiva, afinidades magnéticas, afinidades materiais. Quando se realiza isto, quando a obra se é dada, quando a obra, quer a obra de arquitetura, quer a obra de arte, se dá à leitura, de modo que a capacidade do leitor cresce, e em vez de ser pressuposta já uma capacidade do leitor, antes pelo contrário, é a obra que educa a capacidade de leitura do leitor, a obra faz crescer, torna o leitor mais inteligente, faz dizer, epá, nunca tinha percebido isto. Mas estão a perceber, isto a gente vê uma obra de arte e vê, nunca tinha percebido isto. Esta coisa, este espanto, quer dizer, como se o meu cérebro crescesse, não é? Isto é que é uma obra de arte. Isto é que é uma obra de arquitetura. Professora, e então nesse sentido pode-se dizer que o abstracionismo é demasiado intelectual? Ou seja, não é para estúpido? Não consigo dizer isso, Padre João. Veja, Estou a perguntar. Não, mas não é que a obra é errado, é inapropriado falar da obra de arte por classes. Pois, exatamente. Quer dizer, eu não posso, do ponto de vista, não posso a priori dizer que não possa haver uma obra de arte abstrata que seja profunda e eficazmente religiosa. Não posso dizer isso. Não, eu estava a dizer nesse sentido, naquilo que dizia que a arte é para estúpidos. Sim. Portanto, o que supõe uma leitura fácil, digamos. Exato. O abstracionismo não pressupõe essa leitura fácil. Porque, Não necessariamente. Não necessariamente. Porque muitas vezes, por exemplo, o Mondrian, quando fazia aquelas coisas, não é que eu gosto dos quadros dele, mas o Mondrian, quando fazia aquelas coisas, aqueles retângulos com cores e não sei o quê, ele não queria dizer nada. Queria só transmitir, digamos assim, uma sensação, qualquer coisa quase só física, não é? Sob este ponto de vista, ele tinha uma pretensão simplicíssima, nada intelectual. Aliás, ele ficava furioso quando lhe começavam a dizer que aqui vejo isto e que aqui vejo aquilo. E, evidentemente, eu acho que o Mondrian estava a esquecer um dado que a filosofia da segunda metade do século XX, nomeadamente a fenomenologia, tornou evidente, que é uma pessoa um ser humano não se consegue relacionar com nada que não tenha significado. E, portanto, se não tem, vai à procura dele. E se não encontra, inventa. Pronto. É verdade isso. E, eventualmente, sob esse ponto de vista, o abstracionismo falece porque acha que era possível uma relação com as coisas a prescindir do significado. Mas, em todo caso, rejeitamos ou temos alguma tensão maior na utilização desta arte no contexto religioso, porque aí ela tem que ter mesmo significado, porque ela é utilizada com esse sentido muito catequético, muito básico. Sim. Os azulejos eram banda desenhada da história bíblica. Sim, mas não quer dizer que, por exemplo, umas coisas eu nunca as vi na realidade, não é? Mas gostava imenso de vê-las, as coisas do Rothko, Da Capela Ulises. Tate Gallery, etc. As coisas do Rothko, se a gente imaginar, eu só as vi nos livros, mas já fiz o exercício de perceber aquilo à escala. Portanto, se eu estiver diante de um painel que tem aquela dimensão, se eu estiver diante de um painel que tem aquela dimensão, verdadeiramente, eu diria que eu faço a experiência de estar no interior de uma paisagem, no interior de um ambiente, ou seja, há qualquer coisa, eu diria que há qualquer coisa arquitetónico, há um ganhar de profundidade, há qualquer coisa arquitetónico, de desenho, de cidade, nas pinturas do Rothko. Sob esse ponto de vista, aquilo é completamente abstrato, mas pode ser religioso nesses contextos que gera, nessas paisagens que gera, nessas coisas que gera, percebe? E isto não pressupõe nenhuma cultura. Eu posso também ajudar.
Eu penso que há uma expressão que eu me lembro muito, por vezes, que é do português, que é do Vasco Graça Moura, que ele, quando ele diz que o mundo não aguenta a citação de mais nada. Eu acho que o abstracionismo tem muito a ver com isto. Também. Uma necessidade, por vezes, de depuração, e convém também percebermos o contexto histórico em que ele surge, não é? E percebermos essa necessidade de um silêncio e uma aporia de querer recomeçar outra vez uma narrativa. Falece, não é? Mas é muito interessante pensarmos no abstracionismo, no surgimento dele, também, evidentemente, o Vasco Graça Moura dos nossos dias, mas estas coisas são concomitantes todas, não é? Eu acho que isso é extremamente... E, nomeadamente, a fenomenologia, eu penso que tem duas vertentes. Tem essa que tu dizes, Pedro, e tem também aquela que nos apela ao fenómeno das coisas sem nome, das pequenas percepções, também do fenómeno em si e das pequenas percepções, cujas portas são as pequenas sensações, e daí, novamente, também uma ideia de, através do abstracionismo, se para coisas quase gestálticas ou de percepção muito básica, não é? Texturas, questões dramáticas, por exemplo. Penso que há na fenomenologia há também estas duas questões. Mas há uma questão que me põe, citando ainda o Baudrillard, que disse, o facto dele ter essa pretensão de que aquelas cores criasse uma sensação, isso não é demasiado intelectual? Essa é que é a minha pergunta, ou melhor, o meu questionamento. Revelou-se que sim. Eu diria que se revelou que sim, na medida em que exatamente as pessoas são incapazes disso. Mas isto, portanto, não é tanto sensações do que isso. Ou seja, sim, mas quer dizer, mas o meu ponto é, eu não me relaciono com a arte por classes, relaciono com objetos de arte. Nem sequer me relaciono com artistas ou com a produção deles, relaciono com objetos de arte. Portanto, eu não posso pôr de parte que haja um objeto de arte constituído por um artista que seja um abstracionista e que faça dentro daquela tipologia que se chamará um abstracionismo e que, no entanto, seja uma coisa densíssima de significado e com significado verdadeiro. É só isto, não percebe? Não. Pronto. Sim. Portanto, daí, quer dizer, mas para voltar um bocadinho àquilo que eu tinha dito na primeira aula, é preciso voltar a sublinhar que o conteúdo da obra de arte é a espiritualidade do artista. O conteúdo da obra de arte não é dado, não pode ser dado, não pode ser introduzido na obra de arte por nada exterior ao próprio artista. Portanto, a ação do dono de obra, ou a ação do dono de obra que pede uma igreja ou que pede uma obra de arte sacra, não é dizer ao artista eu quero assim e assado, etc, etc, etc. Mas dizer eu preciso que isto tenha este significado, preciso que isto revele isto e preciso que isto diga isto. Quer dizer, tem que ser feita uma catequese ao artista para que o artista consiga realizar a obra de arte devida. Mas a ação tem que ser essa, quer dizer, é de facto um processo mediatizado, é um processo com intermediários, não pode ir lá diretamente, não se pode ir lá diretamente. Não é um diálogo, não é um diálogo. Quer dizer, a obra de arte pinga no funil e o funil é o artista. Podem entrar várias coisas para dentro desse funil, mas o funil é o artista. E não há maneira de dar a volta a isto. Quem realiza a forma é o artista, quer dizer, é esse, é o formalizador. É o arquiteto, é o artista plástico, etc. Portanto, a ação tem que ser a montante. Não pode ser, aqui, ao contrário, quer dizer, aqui não pode ser ao mesmo nível. Quer dizer, evidentemente o dono de obra pode dizer, eu não estou satisfeito com isto, estou ou não estou satisfeito com isto. Só pode dizer, aceito ou não aceito, mas não pode dizer, eu gostava mais assim ou eu gostava mais assado. Porquê? Porque não é útil. Quer dizer, a não ser que o dono de obra seja um artista, mas então, se é, ele que faça a obra, pronto. Estão a perceber? Pode ser que sim, quer dizer, para João Marcos, não representa
Então faz ele a obra. Pronto. Ora bem, então, o que é que não é uma igreja? Há aqui, na questão da igreja, dois tipos de reduções. A redução funcionalista, moderna, cronologicamente da época moderna, da redução, digamos assim, da redução da igreja ao auditório, em que se quer perceber a coisa sempre só de um ponto de vista em que o ser humano é reduzido à dimensão de um animal evoluído. Não é? E depois, por outro lado, há outra redução, que é a redução panteísta, digamos que cronologicamente chamar-lhe-íamos pós-moderna, em que a igreja é entendida como templo. Os dois paradigmas da igreja como auditório, funcionalista, ou a igreja como templo. A igreja não é um templo, não é um lugar sagrado, é o lugar onde colocar a sarça ardente, não é a sarça ardente. Se eu sou levado a olhar para as paredes ou para o teto, já me distraí da ação sagrada. Mesmo quando a igreja está vazia. A igreja deve gerar uma atmosfera tal que me faça recordar a igreja enquanto Assembleia reunida. E isso pode, evidentemente, passar por ver imagens de santos. Não estou, quer dizer, não é despir a igreja. Não, pode passar por ver imagens de santos. Quer dizer, eu acho que, inclusivamente, a experiência de uma... Muitas vezes já experimentei isso em algumas igrejas, agora não consigo situar, mas a simples existência de uma coisa que desapareceu das igrejas, que são as colunas. As colunas, e quando as colunas são recortadas, muitas vezes eu faço essa experiência como de me sentir acompanhado. As colunas dão uma ideia, suscitam, como mancha no meu campo visual, suscitam uma ideia de um outro que está ali comigo a fazer o mesmo que eu. Do preenchimento. Exatamente. Não é? Portanto, estão a perceber uma coisa ridícula como uma coluna. Não é, Pedro? É a antropologia da coluna. Exatamente, Isso, exatamente. isso. Mas estão a perceber, mas quer dizer, tudo isto, por isso é que vos digo, quer dizer, isto tem uma... Quer dizer, se nós nos detivermos nos aspectos minutos detectivos da arquitetura, há aqui um saber fazer de uma densidade incrível e difícil de dominar. Portanto, a igreja não é templo, a igreja não é símbolo, nem contentor ou suporte de símbolos. A igreja, sob esse ponto de vista, não deve ser simbólica. Porquê? Porque o símbolo pressupõe uma iniciação para que aconteça a interpretação. Na maior parte dos casos é assim. Quando não é assim, não é preciso falar de símbolo. Ela tem, portanto, de funcionar a outro nível de comunicação, mais básico, mais antropológico. A arte sacra não é, antes de mais, estética ou simbólica. É humana, é habitacional. Levar isto a habitar a realidade, sentir a plenitude. Estão a perceber? Esta imagem é extraordinária, percebem? O Menino Jesus está a habitar. O Menino Jesus, no quadro do Caravaggio, está a habitar. É isto que eu tenho que fazer. Quer dizer, para eu conseguir subtrair a mim mesmo a pretensão de só aceitar aquilo que peço, eu preciso de uma sobreabundância de amor, preciso de uma sobreabundância de acolhimento. Não preciso de nada, como dizem os italianos, óstico, quer dizer, agressivo, reverberativo, percebem? A arte não pode... A arte, a arquitetura tem que ser completamente despida deste caráter de dificuldade de acesso. É colo aquilo que a gente precisa. O Heidegger, quando descreve o templo grego, para explicar esta questão do significado, para explicar como é que funciona a obra de arte, diz: o templo não significa nada. Ou seja, não é simbólico. Não é para ser lido. Diz esta coisa extraordinária, que eu acho que é paradigmática de toda a obra de arte. O templo, no seu estar aí, ou seja, na simplicidade daquele conjunto matérico, o templo, no seu estar aí, dá, primeiro, às coisas o seu rosto. E vejam, aqui já está a ser simbólico, ou seja, faz com que as coisas entabulem uma relação comigo.
se tornem participantes da minha vida. Dá às coisas o seu rosto. E ele está a falar, isto é o fim de uma longa descrição em que ele fala do efeito do tempo, que faz ver o céu, e faz ver a vegetação, e faz ver os animais, e faz ver o mar, e faz ver... Quer dizer, é o estar ali colocado. Eu percebo isto bem quando olho para Monsaraz, não é? Monsaraz, né, está no topo da colina. E há não sei quantas colinas iguais. Mas a colina de Monsaraz entrou na minha memória, participou na minha memória. Porquê? Porque está lá Monsaraz. Se eu tirasse Monsaraz, aquilo desaparecia da minha memória. O fazer arte, o fazer arquitetura como que rapta as coisas num caos para as introduzir no mundo, no cosmos, com significado, naquilo com o qual eu posso estabelecer relações. O tempo, no seu estar aí, dá primeiro às coisas o seu rosto e aos homens a vista de si mesmos. É também esta a finalidade. De eu me compreender a mim mesmo, de eu tomar consciência de mim mesmo, de eu dizer esta coisa diante de uma obra de arte, nunca tinha percebido isto. E percebi qualquer coisa dela e percebi qualquer coisa de mim. Percebi qualquer coisa para mim. Portanto, a Igreja não é templo, mas a Igreja também não é, parafraseando Corbusier, uma máquina para rezar, ou sequer uma máquina para a liturgia. Há um nível metafísico de relação de um homem com o ambiente que escapa às definições ou abordagens funcionalistas de uma igreja. E esse nível metafísico tem que ser contemplado no fazer uma igreja. A igreja não é um auditório. E também não é função litúrgica mais estética. Como se nós pudéssemos juntar as duas coisas. A liturgia mais a estética contemporânea, o Zeitgeist. Von Balthasar, fazendo referência a uma igreja do Schwarz, quer dizer, fazendo referência, tendo em mente, não conseguimos esperar. Há uma igreja do Schwarz que foi apresentada pelos Exoterra também, que é a igreja de Aachen. Exatamente. Não, é Aquisgrana. Aquisgrana. Na Alemanha. Eu passo o livro. Esta igreja tem uma grande parede branca ao fundo. Aquisgrana. Ah, sim. E o Von Balthasar, num texto extraordinário que se chama Worthingness of Liturgy, portanto, o esterco da liturgia, o sem-valor da liturgia, a pobreza da liturgia. Diz: bem-aventurados os pobres de espírito, desde que admitem a sua pobreza e não tentam camuflá-la. Se uma geração não é capaz de fornecer qualquer autêntica imagem religiosa para a Igreja, não deve reclamar que paredes despidas concentram mais efetivamente o espírito do que é essencial. Se nós nos tornarmos pessoas pequenas, não devemos tentar reduzir o mistério que estamos a celebrar ao nosso próprio tamanho. E se perdermos em grande parte o sentido da dignidade, a nossa profissão de fé deveria ainda assim ter-nos ajudado a reter sentido bastante da majestade de Deus, de modo que, encontrando-a, ainda possamos sentir distância dela, ainda possamos sentir a nossa distância dela, que outras eras sentiram mais fortemente, comportando-nos devidamente em relação a Deus. Portanto, quer dizer, muitas vezes a arte tende exatamente, e a arquitetura, e eu acho que, por exemplo, isso é lamentavelmente sensível na Igreja da Santíssima Trindade em Fátima, tende a reduzir a apoucar, a pequenar a dimensão da relação do homem com o mistério
há aquilo que consegue compreender. E depois até um certo paradoxo, que é o próprio. É muito mais do que a própria Igreja. Por acaso confesso que falamos das empresas de Trinidade e a minha questão, o meu calcanhar aqui a dizer em relação à Santíssima Trindade não é a Igreja, são as capelas cá abaixo, que ainda me afetam muito mais. Porquê? Porque a capela da morte de Jesus, a capela da ressurreição, e não transmite nada disto. Sim, a capela da Ou seja, eu não perpétua. posso dar um nome, eu posso lhe dar a casinha dele ali, mas eu tenho que transmitir o que é a Bíblia ali. E tenho que dizer que é isso. Ou seja, não posso dizer que é uma capela da ressurreição e eu estou num retângulo fechado, hermético, onde tenho um altar, onde tenho um sacrário, onde tenho uns bancos onde me sento. Eu não me expressa a ressurreição de Cristo, não tem nada que de facto condiga com o nome. Além de mais, depois é com o espaço, ou seja, tem todas as funcionalidades, mas artisticamente, em termos da estética cristã, não me transmite nada. Portanto, mais do que o perder o tempo com a própria basílica, porque em termos de é um grande auditório para 9.000 pessoas, e portanto tem que se fazer ali uma coisa. As capelas cá abaixo, que são espaços de grupos, onde a celebração é escalada a grupos muito mais reduzidos, não é? Onde eu posso ir para a adoração, por exemplo, tenho, não sei, pronto, ali até está interessante, acho que a forma como foi feito, mas pode ser discutido a questão da capela do Santíssimo. Mas depois, até a funcionalidade, a piedade, a forma como ele está pensado, quer dizer, é prático e é funcional, mas ao mesmo tempo. Convém-nos que a capela do Santíssimo foi a transladação do que existia para aquela. Nem sequer foi feito do... Não, mas tinha uma dimensão completamente diferente. Quer dizer, por exemplo... Sim, mas a custódia era cá estava. Era a mesma, não era? Era a antiga. A Não era antiga não, quer dizer, a antiga Foi a capela da adoração perpétua. A antiga era uma coisa que... a antiga do teu tempo. Porque ainda havia uma outra mais antiga. A capela da adoração perpétua, a antiga, que funcionava dentro da colunata, tinha só esta coisa, que o Santa A Benedita... primeira não era aí. Não, pronto, mas é aquela que... Eu também me lembro da outra que eu fui A lá. primeira era na Senhora das Dores, atrás da capelinha. Essa é que era a adoração perpétua. Mas pronto, aquela que estava depois do lado da Nossa Senhora do Carmo. O Santa Benedita, por exemplo, diz uma coisa destas coisas que se constatam, percebem que são particulares, mas que se constatam. Diz que na história das igrejas tradicionais, todas as igrejas têm sempre uma altura maior que a largura. Ou seja, a largura, numa secção transversal, a altura é sempre maior que a largura. E isto acontecia na Capela da Adoração Perpétua da Senhora do Carmo. A altura era maior que a largura, mas não acontece na Capela da Adoração Perpétua atual. De facto, a gente sente... É muito maior do que a própria. A gente sente aquele teto... Apesar de ser mais pequena e... Exato. Era muito mais Capela da Adoração Perpétua do que esta, não é? É isso que eu estou a sonhar. Mas recordando a antiga, com aquele painel por trás, era tipo um vitral com, portanto, o Milagre do Sol, e aquele quadro com o Milagre do Sol, depois a adoração perpétua no altar que estava, dava outra interpretação. Não tenho dúvida. Portanto, a arquitetura é esterco. Funciona de outro modo. Não funciona funcionalisticamente. Nem funciona como nesta sobreposição de função mais estética. Permite acontecer. É humilde. Humilde, eu acho que o termo a humildade, aos tempos fiz uma apresentação que chamei exatamente a humildade da arquitetura de igrejas. Porque humildade, como sabem, vem de humus, que é esterco, não é? Portanto, tem que ter este caráter de humus. Portanto, a arquitetura de igrejas pensa-se e faz de outro modo, não se pensa como uma função mais estética. Tem que ser a partir da minha experiência, a partir da experiência dos lugares, dando primazia à tradição. Porque, de facto, a única maneira que eu tenho de verificar se uma coisa é adequada ou não é adequada é pela experiência. E, portanto, tenho que ser humilde a esse respeito, estou, de facto, cingido ao património da tradição. Qualquer invenção é altamente arriscada. Não quer dizer que não haja génios, pode haver génios, podem-se inventar, mas quer dizer,
os génios, desde 500 para cá, revelaram-se sobretudo por sermos pessoas muito convencidas, mais do que geniais, não é? E, sobretudo, nesta arquitetura de igrejas, é preciso este respeito, esta humildade de dizer: encontrei uma forma que funciona e não preciso de inventar outra. Sendo que não quer dizer com isto que se possam fazer citações, quer dizer, não minorizo aquilo que a Ana disse relativamente à citação do Vasco, do Graça Moura. Mas tudo somado, isto está assim, entendo as coisas assim. Vejam, trouxe para se perceber isto, esta imagem, quer dizer, esta humildade do Carlos Scarpa no criar um contexto, no gerar um fundo para as peças serem interpretadas. Não é? Criar o contexto para a interpretação, criar a escala para a leitura. Quer dizer, portanto, fazer um baldaquino ou fazer um cimbório não é para se criar um grande evento, mas para dar escala a um sacerdote que tem 1,80 m e que está diante de um altar que tem 1 metro de altura e que isso precisa de ser visto, as pessoas precisam se concentrar o seu olhar. Aqui, desculpe lá, sou professor, aqui há qualquer coisa que não bate certo. Aquela imagem não bate certo. O São João está fora de contexto. Não é São João. Pode ser São João. Não pode ser São João. Porquê? Não pode ser. Aqui. Se ter partido aquela mão, porque não se sabe o que ele tinha na mão. Mas está com a cara. Pronto, mas quer dizer, o meu ponto é que as peças estavam dadas, não é? E aquilo que ele fez foi gerar um cenário fundo. Porque é percurso, e mesmo se fosse São João, virar as costas a Cristo. É um movimento assim mais Sim, Qualquer Mas coisa é que também não dá para Nossa Senhora não olhar de forma correta. E aquilo não é mais um São João da deposição, não da crucifixão. Não sei, não vale a pena fazer conjecturas porque pode morrer. Sim, eu tirei lá. Nem acontece. Mas para, quer dizer, eu acho que o Scarpa eu estive lá em Castelo Vecchio, o slide não é meu, a culpa é do João, ele é que escolheu este slide. Mas quer dizer, percebi isso, quer dizer, percebi que o Scarpa tinha esta ação de criar fundos, em vez de criar formas, em vez de criar figuras, de criar fundos para que a coisa fosse interpretada, não é? Fundos de onde a figura pudesse ressaltar. E acho que isso é importante. A arquitetura funciona sinestesicamente e sinestesicamente. Sinestesicamente, ou sinestesia, pode-se escrever de duas maneiras. Pode escrever com C e quer significar duas coisas diferentes. Pode escrever com C e, nesse sentido, remete para movimento, cinema, movimento. Ou pode escrever com S e, nesse sentido, remete para síntese, para síntese. A arquitetura, quando se diz que a arquitetura funciona sinestesicamente com S, significa que a arquitetura é percebida pelo conjunto dos sentidos, todos misturados ao mesmo tempo. E, portanto, está longe de ser uma coisa só visual. É uma coisa onde participa o som, onde participa o cheiro, onde participa uma série de fatores. Por exemplo, numa igreja, é absolutamente decisivo que haja isolamento do exterior, para que eu possa fazer uma experiência de recolhimento, para que eu possa